Luísa Ella Raine, Canais Ocultos do Espírito, por parte dos vivos. Exemplos em que certa ocorrência inexplicável no ambiente se associa com alguém vivo refere-se menos frequentemente do que os que se interpretam como interessando a moribundos ou mortos. Talvez note menos essa associação ou não se julgue significativa. As ocorrências relativas a este grupo são familiares. Contudo, porque muitas se assemelham às que se reportam a moribundos ou mortos, também neste caso aparecem os relógios, variando igualmente os efeitos. Pouco depois de 1 hora da madrugada de 16 de março de 1958, uma senhora de Connecticut, acordou sobressaltada. Segundo se lembra, não sei bem o que me despertou. Saí da cama e fui ao quarto onde dormiam meus 2 filhos e fiquei surpreendido por ver que não estavam deitados, tinham saído juntos. Voltavam sempre cedo. Olhei para o relógio do quarto, tinha parado em 1h10. Fui à cozinha e verifiquei que era 1h20. Pensei então que a súbita parada do relógio me houvesse despertado. Então o telefone tocou. Era um enfermeiro do hospital pedindo permissão para encarregar-se do tratamento do meu filho. Explicou-me que só um dos rapazes estava lá, ferido, mas não gravemente. Descobri depois que o outro estava em outro hospital com ferimentos graves, precisando de intervenção cirúrgica, conforme a polícia e os rapazes sabiam. O acidente se dera a 1h10 da madrugada. Quando observei que o relógio tinha a parada, segurei-o e pus novamente a andar. Não foi preciso dar corda, porquanto já o tinha feito à noite. Esse mesmo relógio despertador barato ainda trabalha perfeitamente desde então, não parou nunca. Dou-lhe corda sempre na mesma ocasião, quando vou deitar-me. Em oposição aos que pararam, há outros que se opõem a andar. Durante a Primeira Guerra Mundial, um relógio que pertencia a um soldado do exército do general Pershing, na França, estava em uma prateleira na sala de jantar da casa em New Jersey. Em outubro de 1918, terrível explosão em uma fábrica de pólvora das vizinhanças jogou-o ao chão, ficando desde então parado. A mulher do soldado conta da seguinte maneira a história do relógio. Mudando-nos dessa casa em fevereiro, coloquei o relógio na prateleira da cozinha. A 8 de abril, estava sentado em companhia da minha irmã. Quando o pequeno despertador começou a andar, minha irmã empalideceu e disse: aconteceu alguma coisa a Leon. Sabíamos então que tinha passado a Alemanha com o exército de ocupação. Um mês depois chegou em casa com os documentos pessoais datados de 8 de abril de 1919 na Alemanha. Partiu no mesmo instante em que o relógio pôs-se a trabalhar. Em outros casos é possível que um prato caia ou se quebre de maneira inteiramente idêntica aos efeitos associados, frequentemente com a morte. Em setembro de 1953, uma senhora de Ohio estava muito absorvida com a lavagem e a arrumação de novo aparelho de jantar que tinha recebido. Sabia que a cunhada ia submeter-se a uma operação naquela manhã, mas não havia razão de assustar-se, porque, segundo diz, a cunhada gozava de boa saúde. Tinha uns 42 anos e estava com a enfermeira, meu irmão e o médico. A operação não era complicada. Lembro-me de ter pensado que devia ser a hora em que Ruth iria para a sala de operações. Nessa ocasião chegou o aparelho e fiquei tão encantado como se fosse um chapéu novo. Comecei a arrumá-lo na prateleira perto da pia. Arrumei primeiro umas peças menores, só faltavam os 8 pratos grandes que estavam exatamente por baixo do armário. De repente o prato que estava na penúltima prateleira caiu sobre o resto do aparelho. Era um prato antigo de que muito gostava. Tinha estado na prateleira durante quase 10 anos. Não costumava usá-lo muito por ser a prateleira alta demais. Não costumava utilizar qualquer outro objeto que aí estivesse. Observei que tinha lascado 2 pratos. Apoderou-se então de mim a impressão mais estranha. Fraquejaram meus joelhos, apoiei-me à pia e Ruth passou-me pelo espírito. Comecei a chorar de pé, sozinho, e depois rezei. Lembro-me de ter dito: Deus não pode levá-la. Os filhos precisam muito dela. O que lhes acontecerá? Perguntava. Observei que eram quase 11 horas. Fiquei com as mãos na água da pia, chorando e rezando. Lavei os pratos e arrumei-os. Tinha de preparar o almoço para as crianças levarem à escola. Mais ou menos a umas 15 o telefone tocou. Era a minha irmã Grace falando do hospital. Achei que deveria telefonar para dizer que Ruth está bem. Fico muito contente porque estava preocupado com ela. Depois a irmã disse com a voz entrecortada:
Era-lhe difícil prosseguir, quase a perdemos. Foi preciso levá-lo novamente para a sala de operações e estava quase morrendo. Aí interrompi. Posso dizer-lhe, as horas eram quase 11 horas. Graça ficou admirado que eu soubesse. Tinha lançado os olhos ao relógio quando levavam Ruth pelo corredor. Ruth tinha sofrido uma cesariana seguida de hemorragia. Na ocasião em que descobriram que estava em estado de choque, o pulso estava muito fraco e a pressão baixa. O médico tinha ido para o clube de golfe. Meu irmão voltou para o escritório a mais de 25 km de distância. Não havia sangue no hospital para transfusão do tipo de Ruth. Por acaso, o de jovem ajudante de enfermeira era do mesmo tipo, deu a transfusão. Ainda outras ocorrências inexplicáveis trazem mensagem. Uma noite em Arkansas explodiu a lâmpada do quarto em que o casal dormia. Diz a mulher, um barulho que nos acordou sobressaltados. Tinha feito bastante frio e não víamos qualquer motivo para o fato. Disse, deve ter acontecido algum acidente a alguém de casa. Tinha absoluta certeza. Minha irmã morava em frente. E quando vi, contei-lhe o que tinha acontecido. Nesse dia de nada soubemos, nem do dia seguinte, de sorte que meu marido e ela começaram a zombar de mim. Também me pus a duvidar. Depois soubemos, naquela noite, naquela hora, a grande casa da fazenda do meu irmão fora consumida pelo fogo. A mulher escapou por um triz. A causa do incêndio foi uma instalação elétrica defeituosa. Tinham ficado demasiadamente consternados para dizer-nos como seria de esperar mesmo, os efeitos elétricos variam. Um jovem senhora, esposa de um juiz de linha, estava com os filhos em uma noite em 1945. O marido estava fora da cidade. Os filhos já estavam dormindo há muitas horas, diz ela. Depois de algum tempo, também resolvi deitar-me. Estava na cama há poucos minutos, quando a lâmpada do cômodo da frente acendeu. Naturalmente, fiquei petrificado, imaginando que alguém tivesse se introduzido na casa sem que eu percebesse. Examinei toda a casa. As crianças ainda dormiam e não encontrei pessoa alguma. Fui então examinar a lâmpada para verificar se tinha algum defeito. Sacudia bem como o fio e o globo, mas nada aconteceu. E a única maneira de apagá-la era girar a chave da maneira que fizera quando fui deitar-me. Repeti várias vezes o processo, sempre com o mesmo resultado. Comecei então a preocupar-me com o que talvez tivesse acontecido a meu marido ou a minha mãe. Como não dispunha de qualquer meio de verificação, vi-me forçado a convencer-me que nada havia a fazer senão esperar. Não foi preciso esperar muito, porque às 5 da manhã a campainha da porta tocou e lá estava meu marido com todo o equipamento de juiz de linha, mas sem o carro. Vinha para casa quando os freios deixaram de funcionar e esbarraram em outro carro. Andaram a noite inteira procurando tomar passagem em algum carro até que entrou num bonde. Digamos de passagem, a lâmpada ainda está em uso e nunca mais aconteceu o que contei. Tudo está nas mesmas condições, exceto naturalmente a mudança de abajur ou do bulbo. Explique se puder. Tem me preocupado até hoje. Também figuro nesses grupos pancadas inexplicáveis. A 25 de maio de 1952, uma senhora soube que um cunhado foi gravemente machucado em um acidente de automóvel. Estando no hospital, conforme conta, durante 1 ou 2 dias, eu e o marido estivemos no hospital o tempo que pudemos. Meu marido ficava durante a primeira noite, eu em parte do dia seguinte. Ele teve de ir para casa mais cedo para repousar um pouco. Cheguei de noite e acordei-o. Ele foi ao banheiro fazer a barba. Fui diretamente para a cama. Dentro de poucos instantes ouvi 3 pancadas que me assustaram. Levantei-me e corri para perto do meu marido, que me perguntou do que se tratava e disse. Era cerca de 10 horas da noite. Assegurou-me que não havia nada demais, que talvez estivesse uma telha solta no telhado e eu estivesse dormindo e sonhado. Isso me satisfez e, estando muito cansado, voltei para a cama e adormeci. Às 10h15 ele foi para o hospital. Só me disse quando voltou que também ouvira as pancadas na porta entre 1 ou 2 horas. Quando estava diante do espelho fazendo a barba, ouvia 3 pancadas na janela do banheiro. Quando chegou ao hospital, mais ou menos às 10h20, a enfermeira disse-lhe que o irmão piorara. Uns 15 ou 20 minutos antes, exatamente no momento em que ouviu as 3 pancadas. O irmão faleceu na noite seguinte, às 10 horas. A casa tem um alpendre nos fundos e o telhado deste cobre também o banheiro, de sorte que não era possível ter o vento jogado qualquer objeto contra a janela.
A casa era isolada, ouvindo-se mal qualquer ruído do primeiro para o segundo andar, de sorte que acho difícil termos ouvido as mesmas pancadas. Se somente eu tivesse ouvido as pancadas, não teria prestado atenção por estar tão cansado e talvez cochilando, mas meu marido estava bem acordado e teve a mesma experiência. Meu cunhado não recuperou perfeitamente os sentidos desde o acidente, sendo incapaz de manter uma conversa. Rezava, chamava pela mulher ou murmurava. Na ocasião em que ouvimos as pancadas, ele não estava consciente. Talvez mais um delírio do que em coma, penso eu. Quando se passa em revista esses três grupos, não se encontra linha nítida de separação entre os casos que se relacionam com moribundos e mortos por um lado e com vivos por outro. Ao contrário, é possível encontrar para todos um denominador comum, isto é, uma crise. Mais do que isso, uma linha de diferença nas circunstâncias das crises nos três grupos para separar os mortos dos vivos, moribundos ao invés dos mais do que isso, uma linha de diferença nas circunstâncias das crises nos três grupos separa os mortos dos vivos e moribundos, ao invés dos moribundos e mortos dos vivos. Nos grupos de moribundos e dos vivos, a crise, seja morte ou qualquer outra, é partilhado por pessoas ligadas emocionalmente. Embora uma pessoa fique afetada em primeiro lugar, é preciso não esquecer que o observador se encontra também bastante afetado. A crise de outra pessoa também é dele. É também dele. No grupo dos mortos, contudo, conforme observamos, o evento ocorre em um momento crítico para o observador vivo, que se encontra ainda emocionalmente ligado àquele. Ignora-se sem dúvida que o momento é crítico para o falecido, ou que ainda persiste a relação emocional anterior com o observador vivo. O denominador comum de que se pode ter certeza, portanto, não é só a crise, mas a crise do observador. Naturalmente, é o observador que associa o evento a outra pessoa, que em geral é alguém que pertence ao ciclo de suas relações pessoais íntimas, conforme observamos anteriormente. Assim faz por dois motivos. Primeiro, porque não encontra qualquer explicação comum para a ocorrência. O relógio não estava sem corda, o prego não saiu da parede quando o quadro caiu. Em segundo lugar, deu-se em ocasião que se lhe afigurava significativa. A maneira cética de encarar é que havia uma causa ordinária que não se percebeu, acontecendo que a ocorrência coincidiu com a hora da crise distante. Contudo, se fosse real a falta de causas familiares e comuns, as ocorrências seriam causadas por alguma outra força ou influência. Se esta atuasse significativamente de sorte a trazer certa mensagem, a ocorrência contribuiria para que o indivíduo adquirisse informações significativas a respeito do mundo. Conforme esta hipótese, as ocorrências trariam informações exatamente como acontece com as experiências de pés, sendo que aquelas ocorreriam de maneira objetiva enquanto estas obedecem a processo subjetivo. Até que ponto a pesquisa mencionada anteriormente quanto a espírito sobre a matéria ou PC vem em apoio dessa possibilidade? Pergunta. É sugestivo, mas ainda se encontra em estágio demasiadamente primário para ir mais longe do que isso. Até agora somente se observou o PC em objetos já em movimento. Tem-se utilizado quase sempre cubos, em geral dados, mas em diversas pesquisas conseguiram-se resultados empregando discos ou esferas, moedas e bolinhas de vidro. Em geral, os resultados revelaram que a vontade do indivíduo pode produzir efeitos sobre esses objetos quando em movimento. Quanto à energia total em causa, os resultados foram reduzidos, mas passivelmente medida definida. Quanto a isso, as centelhas do aparelho de Franklin também eram pequenas comparadas à energia elétrica das trovadas. Atualmente, as experiências de PC podem comparar-se às de Franklin, mas tem-se realizado tantas pesquisas diferentes que se pode considerar firmada a realidade do efeito. Não é fácil ver exatamente como PC pode ser a causa dos efeitos observados nos casos de relógios que param ou quadros que caem nas ocasiões de crise. Todavia, sabemos pelo menos que em experiência de PC não se produz somente efeito material objetivo. Esta também está em causa influência mental subjetiva, ou pelo menos o efeito reveste-se de um aspecto subjetivo. No mundo material, todas as faces do dado são iguais, e simplesmente em cubo, e os cubos não conhecem os números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Números são conceitos mentais, e no processo de PC o mental e o físico devem ser combinados de certa forma para produzir o resultado desejado. Como quando se tratava de fazer com que certa face aparecesse virada para cima.
De igual maneira, para a produção de qualquer dos efeitos físicos que coincidem com as crises, quando consideradas conforme relatadas, seria necessária certa combinação de força material com inteligência. Impõe-se a necessidade de muito mais pesquisa de maior alcance quanto a PC. Até agora, por exemplo, não se conhece o efeito de distância sobre PC, psicocinese. Sabemos que a distância não limita pés, e PC e pés são fenômenos intimamente relacionados. Percepção extrasensorial e psicocinese. Realizaram-se muitas experiências de PC até distância de quase 25 metros, sugerindo dessa forma que tal distância não é inibidora. Mas seria necessário proceder a uma investigação muito mais ampla para ter certeza. Igualmente, se ignora se PC ocorre sem volição consciente da pessoa que a exerce. Embora se saiba que PES é operação consciente em todas as experiências. Em todas as experiências de PC realizadas até agora, o sujeito, a pessoa responsável pelo efeito, não só percebe a queda do dado, mas dispõe-se resolutamente a querer que caia por certo modo. Embora não perceba se o esforço foi bem sucedido, até ser possível observar o resultado, ninguém sabe se produzir qualquer efeito, independentemente da vontade dele. Nos casos que estamos considerando, surge pergunta comparável. Aqui ficou sem resposta quanto à telepatia. Aqui também duas pessoas estão em causa. Trata-se de saber, caso exista PC, qual a pessoa que a exerce. Aqui observa, a ocorrência está relativamente perto ou aqui está distante, sofrendo em geral a crise? Pergunta. E é esta que tradicionalmente se supõe ser o agente. Contudo, a priori, qualquer das duas ou ambas poderiam exercer o efeito PC. Como neste caso, o observador tem geralmente muita importância do que a outra pessoa, tem maior importância do que a outra pessoa. É de notar aqui, se a ele cabe a iniciativa, representa o papel sem ter absolutamente consciência ou sem que suspeite. Se o evento coincide com uma crise na experiência de algum vivo ou moribundo em geral, o observador somente poderia ter conhecimento da crise por meio de PES. Contudo, conforme sabemos, as crises de amigos e parentes são recolhidas especialmente por meio de PES. Embora nos casos de PES se experimentem intuições e alucinações, chegamos assim à sugestão que estes efeitos materiais ou motores seriam simplesmente outra maneira de exprimir-se ou registrar-se a mensagem de psi. Suposições tão exageradas como estas se afiguram a princípio quase fantásticas. Ultrapassam os fatos estabelecidos, mas somente o tempo pode dizer se vão longe demais. Somente será possível conseguir o conhecimento que lhes vem em apoio mediante experimentação cuidadosa, fidedigna, repetida e confirmada, como se deu com os fatos agora afirmados a respeito de PES. Comunicações do além? Pergunta. Algumas experiências de psi renovam repetidamente uma das perguntas mais antigas e mais relevantes para o homem. Consiste em saber qual o destino da personalidade humana. Viveria depois da morte alguma parte do homem? Pergunta. Certas experiências de psi sugerem resposta afirmativa. Realmente, a ideia de vida post-mortem viu-se reforçada pelas ocorrências psíquicas que sugerem a atuação de pessoas desaparecidas. Atualmente, a ideia é comum como parte da religião, a doutrina da imortalidade. Como doutrina religiosa, aceitou-se amplamente a imortalidade baseada tão só na autoridade. Pouca atenção lhe tem dispensado comparativamente o espírito científico, apesar do progresso do conhecimento em outros setores dos negócios humanos. Nesta época moderna de maneiras de pensar padrões científicos, será preciso ponderar cuidadosamente e criticamente as provas em apoio desta questão, exatamente como tem acontecido com outros temas importantes para a humanidade. Dentre os diversos aspectos dessas provas, somente uma aqui nos interessa, aqui se compõe da experiência de PES. Inúmeras experiências pessoais, contudo, que têm sido consideradas como implicando em sobrevivência da personalidade após a morte, não permite prova objetiva. Única que é possível utilizar como dado em investigação científica. Tais experiências podem ser muito claras e convincentes para o indivíduo a quem ocorrem, mas não mostram ser impossível explicá-las segundo os processos psicológicos do próprio indivíduo. Sob a tensão da privação e da necessidade pessoal, o indivíduo pode sentir a presença do morto, sonhar claramente com ele ou vê-lo em visão, mas a experiência não lhe proporciona qualquer informação objetiva. Em outras palavras, se não se apresenta como compreendendo, psi não terá interesse para a questão em foco. As experiências de psi que se revestem de importância neste caso são aquelas em que o morto proporciona informações objetivas. A pergunta que tais casos levam a formular é se as mensagens são os que parecem. Comunicações de um mundo do além, a resposta afirmativa seria também afirmativa para a pergunta mais ampla da sobrevivência após a morte. A resposta negativa não satisfaria necessariamente.
O jovem americano da Força Aérea da Segunda Guerra Mundial teve certa experiência que lhe proporcionou prova objetiva. Tinha entrado para o serviço alguns anos depois do falecimento da progenitora, sendo agora artilharia da cauda de um B-29. Tinha voado em missões sobre a Europa e certa noite voltava para a base depois de terminar uma missão de bombardeio. Toda a tripulação estava dormindo, menos os pilotos, quando viu a mãe de pé na extremidade de uma asa do avião. Trazia um vestido branco flutuante, chamava-o pelo nome, avisando-o de perigo. Pediu-lhe que acordasse, pois o perigo estava muito próximo. A voz parecia vir de longe e ecoava no sonho. Entretanto, era tão realista que acordou para ver um avião alemão de combate voando diretamente por cima do B-29 fora da visão dos dois pilotos. Como o resto da tripulação estava dormindo, ninguém sabia que o inimigo ali estava. O artilheiro acordou os companheiros, fizeram bater e retirar do avião inimigo, sem que causasse qualquer dano. Ficou convencido que se não fosse o aviso por parte da mãe, nem ele nem os membros da tripulação teriam escapado. Experiência desta natureza, quando considerada seriamente, significa que o morto, de certa maneira, lá estava. Mas a descoberta da capacidade de psi complicou a interpretação dessas experiências. Prejudicou igualmente parte da prova que anteriormente se julgava ter importância para a questão. Tal prova compreende experiências que ocorrem antes ou na ocasião da morte. Como no caso de certa mulher da Pensilvânia, acordou certa noite de sonho simples, mas perturbador. Era 4 horas da madrugada, quando acordou, mas o sonho era tão claro e perturbou-a de tal maneira que não pôde mais conciliar o sono. O sonho, diz ela, consistia simplesmente em ter-lhe aparecido a prima Lucille, que lhe dizia ter ido embora. Como, Lucille? Você disse que vai abandonar o marido e os filhos? Perguntava. Disse que sim. Perguntei-lhe para onde ia, mas desapareceu da porta. Era como se alguém me houvesse acordado e levantei perfeitamente desperta. Mais tarde, nesse mesmo dia, chamaram-me para dizer que Lucille, que tanto quanto podia eu saber, gozava de perfeita saúde. Tinha tido um ataque e estava inconsciente. Assim ficou até morrer naquele mesmo dia. Senti como se estivesse falando com os mortos. Fiquei consternado. Estou certo que a prima queria comunicar-me que estava para morrer. Por mais significativos que sejam experiências dessa natureza, tem-se de reconhecer que não nos dizem o que acontece depois da morte, porque a pessoa mesmo, quando na crise final, ainda estava com a vida. É necessário, portanto, para ter prova definitiva, procurar casos que compreendam mortos. Experiências em que aparece alguém já falecido são comparativamente raras, mas refere-se bastante frequentemente para que formem dados para o estudo. Verifique sob formas diversas. São talvez as mais frequentes os sonhos não realistas, como o do artilheiro acima referido. Conforme vimos no capítulo precedente, às vezes ocorrências materiais se associam à pessoa morta. A forma alucinatória também por vezes se apresenta como experiência auditiva ou visual, embora a primeira seja mais frequente. A última, nos últimos tempos, muito raramente referida, é, entretanto, a que se menciona mais. Possível exemplo de alucinação visual ocorreu em certa família do Ohio há alguns anos. As filhas de um casal dormiam em um único quarto, em camas diferentes. Uma noite, Mary, de 10 anos de idade, acordou a mãe no quarto vizinho, queixando-se que a irmã mais velha, Nancy, estava de pé ao lado do leito dela, sem querer afastar-se. A mãe foi ao quarto das filhas e viu Nancy dormindo na própria cama, e pensou que Mary estava inventando histórias. Dentro de algum tempo, Mary voltou a acordar a mãe. Nancy estava de pé junto ao leito dela e não respondia quando lhe dirigia a palavra. De novo a mãe foi ao quarto e viu Nancy adormecida. Durante toda a noite, Mary ficou falando com Nancy, pedindo-lhe que fosse para a cama. Na manhã seguinte, como era de costume, todos se levantaram, deixando Nancy dormir porque era fraca e precisava de um pouco mais de descanso. Mais tarde, quando chegou a ocasião de fazer as camas, a mãe chamou-a e, como não obteve resposta, aproximou-se e descobriu que a filha estava morta. O médico achou que ela devia ter morrido pouco depois de deitar-se. Com o passar dos anos, tornaram notórias as alucinações visuais em relação aos mortos, sob as denominações de fantasma, espectro ou aparições revestiram de aura misteriosa muito exagerada. Tanto se tem discutido a sua origem psicológica, a ciência, por sua vez, tem relegado tanto para o reino da pura imaginação ou superstição, que se tomaram o tema de ficções exageradas e confusas. Nas mãos de autores imaginosos, a ideia de fantasma e aparições tem conduzido
a tais voos desenfreados de imaginação que esses vocábulos tomaram significado que não se ajustam bem à discussão objetiva e realista como aqui estamos fazendo. Ao contrário dos fantasmas sombrios da ficção, as figuras vistas em alucinações visuais de psi são, como no caso acima citados, inteiramente realistas. Raramente demonstra a fantasia ou a dramatização que caracteriza em geral as experiências dos sonhos. O morto aparece como o conheceram em vida e trazendo veste como seria de esperar usasse. Se levar em conta a forma pela qual se apresentam os mortos nestes casos, eles não diferem das que não implicam em sobrevivência do espírito neste particular. É evidente que as formas como tais não distinguem nem indicam se o morto realmente representou certo papel. Quanto à questão de forma, o vivo poderia presumivelmente tê-la produzido, exatamente como em qualquer outra experiência de pés. Se, portanto, a forma não é a resposta, será preciso considerar vários outros aspectos da experiência, por meio das quais fosse possível conseguir elementos para formular o julgamento. Um deles talvez fosse a fantasia utilizada. Em algumas formas, especialmente em sonhos, é detalhada e abundante. Poder-se encontrar aí prova da influência dos desencarnados? Pergunta. Todos os sonhos significativos para essa investigação encontram-se na categoria dos não realistas, enquanto alguém que morreu neles aparece, não fazendo mais parte da vida real. Verifique-se, contudo, que a fantasia utilizada varia exatamente como em outros sonhos não realistas. Em alguns casos é irreal a semelhança à fantasia, como no caso do artilheiro, cuja mãe lhe apareceu na ponta da asa do avião com vestes brancas, flutuantes. Em outras experiências, pode encontrar as formas muito mais mundanas e realistas de fantasia, que ainda não é, sem dúvida, verdadeiro realismo. Certa senhora da Pensilvânia teve experiências destas. O pai morrera 5 anos antes, ao visitar um parente de nome Howard, de quem era muito amigo. Uma noite ele sonhou que o telefonema tocava e que pulava da cama para atender. Diz uma voz que reconheci imediatamente como a do meu pai, disse: "Alô, é você, Alice?" Perguntou. "Sim, papai. Onde é que está?" Perguntou. Respondeu uma voz feliz e alegre: "Aqui." Chamei para dizer-lhe que estamos esperando Howard a cada momento. Ficaremos satisfeitos em vê-lo mais triste pelos que deixou lá. Depois, mudando de tom, disse: "Como estão Billy e Jane, meus 2 filhos?" Interrompeu-se a ligação, mas acordei e fiquei grandemente perturbada. Não parecia sonho, de sorte que escrevi ao meu irmão contando. Enquanto ele e a mulher estavam lendo a minha carta, receberam um telefonema comunicando que Howard falecera em um hospital de Pittsburgh. Não sabia que estivesse doente. Entre os sonhos de pés não realistas, não é incômodo que o indivíduo fique dramatizado como se estivesse presente, sendo frequentes conversas que dão informações a quem está sonhando. Contudo, quando a pessoa representa como o presente está vivo, é inconfundível a dramatização do sonho. E a pessoa não participa realmente, apesar da experiência parecer convincente a quem sonhou. Certa senhora de Londres sabia que o marido artilheiro estava gravemente doente em um hospital da Itália, conforme conta. Uma noite tinha ido deitar-me em companhia da minha irmã, e meu último pensamento foi a oração pelo meu querido. Não sei dizer quanto tempo dormi, mas de repente pareceu-me estar inteiramente acordada, vendo espantado meu marido sentado ao lado da minha cama. Parecia extremamente doente, mas balançava o corpo como se estivesse em um ônibus ou em algum veículo que se movesse rápido. Tinha um chapéu na cabeça, um pouco inclinado para o lado, como se não tivesse podido colocá-lo direito, tendo-se vestido às pressas. Olhou-me de tal maneira que não há palavra para descrever e chamou-me por um nome carinhoso que eu costumava usar. Disse para minha irmã: Eva, Arthur morreu, eu o vi. Procurou consolar-me alguns dias depois e recebemos comunicação que tinha sido removido para a França, sem que houvesse esperança de salvá-lo. Salvou-se, porém, quando chegou em casa, perguntei-lhe em que momento tinha sido transferido e estava
E se estava vestido conforme descrevi, disse, isso mesmo, exatamente. Tinha sofrido pesado bombardeio. E viram-se forçados a abandonar o acampamento apressadamente. Eu disse, então, em que você está pensando? Respondeu. Perguntei. Respondeu, agradecer a Deus porque ficaria mais perto de você. A proporção que formulava esse pensamento viu realmente como estivera, até mesmo tendo um só botão na camisa sem gravata. Também isso ele disse que estava certo. Minha irmã pôde confirmá-lo. De concluir, portanto, que a fantasia variada em que se exprime os papéis dos mortos nesses sonhos são realistas, não ultrapassam o limite da fantasia comum dos sonhos, quando não participa deles os mortos. Não se pode, só por isso, porque os mortos tenham participado, ou seja, o sonho não realista, como no caso do artilheiro, seja realismo simulado, como na conversa pelo telefone. Todavia, por exemplo, não é possível dizer que o morto não tomou parte nessas experiências. Talvez por algum meio obscuro provocou o sonho. Afinal de contas, seria de presumir desejar se tornar conhecido a quem teve o sonho o teor respectivo. Quando prestamos especialmente atenção ao teor dessas experiências, sejam sonhos, seja qualquer outra forma, verificamos que é de diversas espécies. Uma das mais comuns poderia chamar-se de informação geral, tal é a mensagem na conversa pelo telefone. Acima referido, neste caso a informação não foi solicitada, como se poderia dizer, mas mesmo que viesse como em resposta a pedido ou necessidade direta. Nem por isso o morto deixe de representar papel ativo. Um rapaz de Los Angeles, depois do falecimento da mãe, achou que herdara não só o que lhe pertencia, mas também algumas das obrigações humanas. Entre estas contava-se um conhecimento dispomaníaco, a quem ela havia dado ajuda e conselhos, conforme ele diz. Inúmeras vezes já tinha perdido a paciência porque bebia e tinha outras fraquezas, mas agora havia desaparecido depois de ter sido despedida da casa de uma família rica para a qual trabalhava. Tarde da noite, depois de ter notificado a polícia, estavam sem saber o que fazer, repousando por alguns instantes, apoiando a balaustrada em torno do gramado do City Hall. Sem pensar, disse em voz alta, bem, mamãe, fiz o que pude para encontrá-la e agora já não sei onde procurá-la. Tenho muito receio que ela se suicide, pensando que todas as amigas a abandonaram. Agora que você se foi. Logo depois ouvi muito distintamente minha mãe dizer, como Dick? Perguntou. Ela está ali mesmo, naquele pequeno hotel. Não fiquei impressionado ou com medo. Levantando os olhos, vi o pequeno hotel e a um quarteirão de distância. Perguntei na portaria pela senhorita B. Estava registrado lá e veio imediatamente, pálida, mostrando ter estado a chorar. Vi que estava resolvida a matar-se. Dick, como foi que conseguiu descobrir-me ainda há tempo? Perguntou. Disse-lhe que minha mãe tinha indicado e ela sorriu e bateu com a cabeça como se o soubesse. Tinha procurado desaparecer das vistas de todos e ninguém poderia saber onde se havia metido depois de ter sido despedido da casa onde trabalhava. As mensagens dos mortos trazem muitas vezes avisos de perigos e informações para os vivos, como no caso da mãe do artilheiro. Comumente a presença do morto parece muito real e observa detalhes que, longe de ser elementos do consciente, se encontram no nível mental das lembranças esquecidas. Uma senhora da Califórnia, comerciante, dona de casa, sentiu-se exausta. Viu certa noite que precisava de um lugar tranquilo de refúgio, longe das interrupções e confusões de casa, dizia ela. Tinha um bom livro e voltei para o escritório na fábrica em busca de paz e tranquilidade. Depois de mais ou menos uma hora, senti de repente intensamente a proximidade de meu pai, embora tivesse morrido há 10 anos. Cheguei mesmo a ver-lhe as mãos expressivas e, acima de tudo, o relógio de corrente curta, a moda antiga que não usara muitos anos antes de morrer. Ouvi-lhe também a voz empregando o meu apelido de criança, dizendo: Girly, sai daqui depressa. Saí rapidamente, estava no carro de volta para casa. Quando imaginei com que obediência imediata tinha agido. Na manhã seguinte, quando abrimos a fábrica,
Vimos que alguém havia entrado e com um machado pesado, dos que usam para abrir as carcaças dos bois, fizeram uma série de aberturas em lugares onde seria possível encontrar dinheiro. Estando tudo também muito danificado, conforme disse o guarda noturno, que me havia visto entrar e sair. O assaltante devia ter entrado entre a minha saída e a volta seguinte que ele deu, quando viu um carro a partir da entrada dos fundos. Recapitulando, não podia lembrar-se de coisa alguma que me trouxesse ao espírito meu pai naquela noite, nem justificar o sentimento bastante positivo que tive de estar ele avisando-me em pessoa. E é digno de nota que tais avisos provêm geralmente de um morto como o pai, a quem o vivo procurou no passado pedindo auxílio e proteção. É bastante possível que a antiga orientação persista em níveis inconscientes, que essa pessoa autoritária seja símbolo dramático de impressão clarividente ou pré-cognitiva, mais do que comunicação do morto. Lembrei-me recentemente desta possibilidade devido a uma experiência própria, que não implicava em si, na aflição de um pesadelo. Evidentemente próximo do estado de vigília, defrontei-me com terrível ameaça e lutei pedindo auxílio. Afinal, achei a voz e despertei gritando o meu apelido de infância para meu pai, que morreu há 15 anos. E de cuja presença protetora já está privada há 40 anos. O velho hábito, agora muito abaixo do nível do consciente, antes se afirmava. Contudo, se em tais casos percebesse o perigo extrasensorial, a própria pessoa viva, a maneira de projetá-lo como provindo de protetor morto, a figura-se extremamente indireta. Se, por outro lado, o morto ainda percebe a situação da vida, seria quem desse o aviso, e assim a explicação seria mais direta. Tais questões, contudo, não se podem resolver formulando hipóteses. Tem-se de reconhecer que em estimativas semelhantes do que parece ou mais ou menos direto, pode acontecer que se sofra a influência do remanescente cultural dos dias que precederam o país. Por enquanto é demasiado cedo para dizer se o aspecto aparentemente indireto de uma interpretação constitui argumento contra ela. Assemelha-se grandemente aos casos de aviso, aqueles em que parece vir morto em auxílio de certo modo a alguém por quem em vida sentia responsabilidade. Lá na Califórnia, em 1947, um rapaz morreu de repente de pneumonia, 7 semanas depois do casamento. A jovem esposa ficou inteiramente prostrada, não só devido ao choque, mas também por causa das preocupações financeiras de quem não tinha bastante experiência para tratar. Entre outras questões, a morte ocorrera tão subitamente que ela não tivera tempo para fazer a transferência do seguro para ela. Estava preocupado com as despesas de hospital e de enterro e ignorava se a mãe dele, que receberia os seguros avultados de 2 apólices, pagaria ou não as contas. Depois do enterro, arrumou e guardou todos os objetos caseiros. Durante a arrumação, encontrou um pequeno saco preto que não havia visto antes. Achou que deveria examiná-lo quando tivesse mais tempo. 6 semanas depois, acordou muito cedo, certa manhã, o suficiente para ouvir vagamente o ruído do tráfego na rua. De repente, pensou que estava de pé na porta da frente. O marido apoiava-se ao tronco de uma árvore a alguns metros de distância. Sem dizer palavra, apontou para o primeiro degrau. Lá estava o saquinho preto. Nisso ficou o sonho. Tentou esquecê-lo, mas ficou no espírito até que resolveu procurá-lo. Achou cheio de apólices de seguro de vida, todas tendo caducado há uns 5 anos. Eram talvez umas 12, punhas de lado, a proporção que examinava até que chegou a uma. No instante em que segurou, soube que seria importante. Tinha decorrido 5 anos desde que vencera o último pagamento, mas achou que devia continuar a investigar. Telefonou para o escritório da companhia e soube que era possível pagar o prêmio meses depois da morte. Como não indicava o beneficiário, ela receberia a importância do seguro. Recebeu com juros se a morte tivesse ocorrido há 18 dias depois. A apólice não teria mais valor, se não fosse o sonho. Se não fosse o sonho, talvez decorresse meses até que descobrisse esta apólice, porque passou quase 1 ano sem mexer no que tinha guardado. Em tais casos, como acontece nos avisos, a relação entre o morto e o vivo é recíproca. O morto teria desejado ajudar o vivo, e era uma das pessoas para quem se voltaria em ocasião de necessidade. Vamos passar a considerar agora um grupo de casos em que as mensagens são inteiramente diferentes. Em lugar de aviso, o
Aos vivos, o morto parece estar assegurando que continua a existir. Poder-se denominar mensagem de identificação. Uma mulher da Pensilvânia conta-nos o que lhe aconteceu na noite em que seguiu a morte do avô. Assim o relata. Era fanático pelo café, vivia de café. Quando chegava à casa de qualquer pessoa, sabia-se que era preciso esquentar o café, senão ele o esquentaria. Em nossa casa, reunimos-nos na cozinha porque gostavam de sentar em roda na mesa para tagarelar. Naquela noite, algumas pessoas entravam e saíam, mas os filhos estavam reunidos em roda da mesa da cozinha com a xícara de café. Automaticamente, a tia Lois começou a preparar o café. Durante os anos, meu pai tinha feito café naquele bule. Era um coador com fundo de louça. Quando derramou a água fervendo por cima, o coador separou-se num pulo da parte inferior e caiu longe estrepitosamente. Ficaram todos pasmos. Luiz juntou novamente as duas peças, mas o mesmo aconteceu outra vez. Não foi possível preparar café nesse bule até enterrar-se o avô. Em casos como este, se tem a interpretação de que o morto está indicando ao vivo ter sobrevivido, mas se implicar em algum elemento de psi, neste caso PC, ter-se-ia de saber se o vivo ou morto a exerceu. Sabemos que, embora o morto se interesse por assegurar ao vivo que sobreviveu, o vivo que tem também interesse nessa afirmação. Em qualquer caso, independentemente do teor da experiência, não se encontram indicações indiscutíveis quanto ao papel que o morto representou nessas experiências. Disse-ia ainda que o vivo deu certamente forma à experiência de acordo com a respectiva capacidade para pés. E que por enquanto não podemos dizer se o vivo foi o único autor dela, mas se um ou outro fosse responsável, ainda seria de perguntar qual dos dois. Será preciso, portanto, examinar os motivos de cada parte interessada. Motivos fornecem indícios. Os detetives os utilizam constantemente quando procuram decidir entre suspeitos. Vejamos o que revelam em tal mistério. De quem o motivo? Pergunta. Os detetives têm de estabelecer um motivo nos suspeitos, ou mostrar que o motivo de um foi mais forte do que o do outro. Neste caso, trata-se do seguinte: teria a própria pessoa viva produzido a experiência? Pergunta. Em muitos exemplos, pode supor-se, para começar, que os dois, tanto o vivo como o morto, teriam algum interesse na mensagem. Trata-se de saber se realmente o interesse do vivo pode presumir-se bastante forte para justificar a experiência. Sem dúvida, a ninguém é dado fazer uso de hipóteses a respeito do morto como argumento, visto ser necessário estabelecer qual o papel que este representa. Conforme vimos, muitas experiências dessa espécie compreendem duas pessoas intimamente relacionadas, que seria de presumir estivessem igualmente interessadas na questão da sobrevivência do falecido. Certa moça do estado de Nova York viu-se envolvida no caso destes, em experiência na qual as explicações comuns não satisfaziam, e que, portanto, afigura-se mensagem do falecido pai, experiência de PC, psicocinese. A história é a seguinte: meu pai morreu em 1946 com 70 anos de idade. Sempre esperei que houvesse vida após a morte, mas sentia certa dúvida no espírito quando a minha mesma pergunta como poderia ser. A mim mesmo perguntava como poderia ser. Contudo, o que se passou há 2 anos no último verão não me deixa agora qualquer dúvida no espírito quanto à vida eterna. Vivia em companhia de minha mãe desde a morte do meu pai e alugamos quartos para aumentar um pouco a nossa renda. Certa manhã eu e mamãe estávamos sós em casa, sentados à mesa da cozinha. A porta da adaga, que dá para uma pequena entrada entre a cozinha e o vestíbulo da frente, estava completamente aberta em direção ao vestíbulo. As janelas do primeiro pavimento na frente da casa estavam fechadas, bem como a porta da frente. Discutimos problemas sérios de uma das irmãs mais velhas na ocasião, e eu tinha em mente dizer: se papai fosse vivo, o que diria neste caso? Perguntava. Pronunciei a primeira parte da frase, mas antes de completá-la, a porta da adaga bateu com tal estrondo que nós duas pulamos das cadeiras. A princípio ficamos muito assustados, porque é preciso empurrar com bastante força a porta da adaga para fechá-la no verão, quando tudo fica muito úmido. Não ventava naquele dia e teria sido necessário verdadeiramente um furacão para fechar a porta. Entrando pela janela do andar superior, que estavam abertas, porque a escada se encontrara à direita do vestíbulo e a ela paralela.
A escada a meio caminho tem uma volta, subindo em direção contrária, mas fechada por uma parte do vestíbulo. Qualquer vento que viesse da copa ou da adaga, cujas janelas estavam abertas, impeleriam a porta para abrir e não para fechar. Na ausência de qualquer corrente de vento, era impossível imaginar como a porta se fechara. Depois lembrei-me das palavras que havia pronunciado em relação a meu pai, e nós duas sentimos que devia estar perto e não mais, ficamos assustadas. Alguns minutos depois começamos a falar novamente a respeito de minha irmã e inadvertidamente, sem imaginá-lo conscientemente, pus-me a repetir a mesma frase. Um segundo depois de ter dito "se papai estivesse vivo", caiu a cortina da cozinha. Sem dúvida a cortina podia ter caído por si mesma, mas tal se deu exatamente depois de ter batido a porta e em seguida as mesmas palavras a respeito de meu pai. Acho que era a maneira que ele tinha de dizer que estava vivo. Evidentemente, quando são recíprocas as relações, não se pode julgar a motivação de ambos como decisivamente diferente. Às vezes são mesmo idênticas. Quando as duas pessoas são conhecidas casuais, se tem, por exemplo, interesses semelhantes. Tal situação de certo inglês, minha amizade pessoal. Tinha um amigo, o Sr. D, que se interessava igualmente por assuntos científicos, que às vezes trocavam livros entre si. Um meu conhecido, o Sr. W, emprestou ao Sr. D uma obra de pesquisa psíquica. Nela se encontrava a história de dois amigos que combinaram. Quem morresse primeiro procuraria comunicar-lhe ao outro de qualquer maneira. Na história, um dos amigos observou uma noite que o lustre por cima da secretária estava oscilando. Depois lhe informaram que o outro havia morrido naquela ocasião. Conforme o Sr. W conta, no dia 29 de maio de 1932, foi à igreja pela manhã e ao sair meu amigo chegou e disse: "Vim trazer-lhe o livro, Herbert." Perguntei o que pensava do volume. Respondeu: "Achei-o bem bom." Ao que respondi: "Sim, mas aquela história a respeito do lustre que oscilou é um pouco difícil de engolir, porque embora me interessasse pela ciência psíquica, sentia dificuldade em acreditar que fosse psíquica mover-se objetos materiais." O Sr. D morreu de repente dentro de 24 horas seguintes. O Sr. W recebeu a comunicação do falecimento somente uma hora antes, quando na noite de 30 de maio. Estava de pé diante da penteadeira, mais ou menos às 6 horas da manhã, quando ouvi um estalo e, olhando em roda, vi os dois interruptores em forma de pera que pendiam do teto sobre a cama, oscilando de um lado para o outro, encontrando-se dando um estalo. Em repouso, os dois ficam a uns 15 centímetros de distância um do outro. Tentei uma explicação natural, batendo portas, etc. Mas nada que fizesse provocava neles mais do que o tremor imperceptível. Tenho grande prevenção com explicações psíquicas, mas parece-me que seria a maneira única de explicar os fatos desta ocorrência. Que dizer dos motivos comparáveis ou o interesse dos dois em ter algum sinal do além? Pergunta. Neste caso, deve supor-se o interesse do vivo não menor do que o do morto. Às vezes implica em terceira pessoa, manifestando o mais diretamente interessado na mensagem. Poderá estar igualmente relacionado a outras duas ou mais significativamente em nossa investigação atual. Alguém mais íntimo do morto do que o observador vivo. Leury e Violette, jovem casal de Nova York, tinham se namorado durante alguns anos. Leury adoeceu e morreu. Não houve compromisso formal e, embora a mãe de Leury tivesse encontrado Violette no enterro, estava absorvida pela própria dor e só veio a ouvir falar da moça certa noite, 3 meses depois, quando passou por estranha experiência. Às 3 da madrugada, em um domingo, pensou que o filho estivesse na porta do quarto, pedindo-lhe que ajudasse Violette, que estava em dificuldades. A senhorita M, muito aflita, esperou até que amanhecesse, telefonando à moça às 7 horas, dizendo quem era e perguntando se estava bem. Violette não respondeu, de sorte que a senhorita M disse que lhe comunicasse se tivesse alguma necessidade. Achando estranho não ter tido resposta, desligou. Algumas semanas depois, a mãe de Violette telefonou dizendo que ela e a filha gostariam de visitá-la. Vieram e disseram que acontecera. Violette desmaiara quando atendeu o telefone naquela manhã.
Quando Léo lhe fazia corte, sempre a acompanhava até a porta do apartamento. Mas depois que ele morreu, ela começou a chegar tarde em casa, mesmo depois de parar o elevador, certo? Meia-noite. Na noite da inquietação, chegou em casa às 3 da madrugada, hora em que Léo apareceu a mãe. O elevador não funcionava e ela teve de subir pelas escadas. Atacaram-na no segundo andar e a violentaram. Não pôde suportar o telefonema da senhorita M de manhã e desmaiou, mas não disse aos pais o que lhe havia acontecido. Agora, muito mais tarde, que o resultado era certo, contou à mãe. Fizeram a visita porque Violete precisava de quem a auxiliasse, não sabia a quem recorrer. A senhorita M sentiu que era impossível deixar de atender ao pedido do falecido. Levou Violeta a uma parteira e assim ajudou, conforme o filho tinha pedido. Naturalmente é difícil resolver quanto à origem das mensagens em caso tais. O peso do motivo parece estar fortemente ao lado do morto, mas o vivo também teria com certeza interesse até certos pontos. Seria bastante forte? Pergunta. Às vezes a relação é tal que o receptor vivo não tem qualquer relação com uma terceira pessoa a quem a mensagem se dirige. Esta vem, portanto, de maneira indireta, na qual qualquer motivação que a pessoa viva tivesse não seria evidentemente de ligação emocional. Um senhor que era estudante de Direito da Universidade de Columbia em 1912 diz: estava praticamente quebrado, escrevi a meu pai pedindo um empréstimo. Estava ampliando o negócio, no momento não tinha recurso. Mandou-me, entretanto, uma coleção de moedas antigas que herdara do pai, dizendo que talvez eu fosse capaz de levantar dinheiro sobre elas. Precisava de $35. E procurei a antiga loja de moedas no centro. Mostrei a caixa de moedas que o dono da casa examinou por 2 vezes, emprestando-me dinheiro. Ele embrulhou e lacrou a caixa, mas não me deu qualquer recibo e separei-me dele e das moedas para todo sempre. Quando voltei para resgatar as moedas, não estava mais lá. Ninguém o conhecia e minhas cartas foram devolvidas. Meu pai escreveu me recomendando que não mencionasse a perda da família, dizendo também que nada dissera. Casei-me, exerci a profissão e não discuti este assunto com pessoa alguma, mas estava profundamente preocupado e imaginando fazer um fundo para distribuir às minhas irmãs quando ele falecesse, o que ocorreu em 1924. Pouco depois do enterro, recebi uma carta de uma senhora do estado de Washington, que tinha servido temporariamente como estenógrafa em meu escritório alguns meses antes. Dizia não compreender, mas queria contar-me um incidente. Na noite precedente, apareceu-lhe em sonho um senhor idoso, dizendo-se meu pai. Era baixo e reforçado, calvo, tinha bigodes longos e parecia muito comigo. Pediu-lhe que eu ouvisse, dizendo que tinha procurado enviar-me uma mensagem, não podia. Sabia que ela me conhecia e pediu-lhe que me dissesse da parte dele: não se preocupe com as moedas, que eu havia de compreender. Meu pai sempre trouxe bigodes longos, mas só tinha 1,60 m de altura. Era espadaldo e forte. A mensagem dele significava muito para mim, na obrigação que tinha em relação a minha mãe e irmãs, um problema que não sabia como resolver, mas que era preciso resolver para ter tranquilidade de espírito e de consciência. Como podia esta senhora ter descrito meu pai e transmitido o aviso para que não me preocupasse com as moedas? Pergunta. O único assentamento que eu tinha era o nome e o endereço do lugar onde as tinha deixado. Continuando a discutir este assunto, às vezes acontece que a relação ainda é mais remota, porque a pessoa que recebe a mensagem talvez nem mesmo tenha qualquer ligação direta com o morto. Uma senhora da Califórnia que possuía um casal de cachorros de puro sangue mandava às vezes as crias a um canil situado a certa distância da parte sul do estado. Embora tivesse trocado correspondências várias vezes com os donos do canil, não as tinha nunca encontrado. Certa noite, contudo, sonhou, conforme diz que estava andando no meio de pessoas que pareciam muito felizes, quando um homem se aproximou e segurou-me a mão. Ria e mostrava-se muito satisfeito por ver-me. Disse: sempre desejei encontrá-la, porque aprecio muito as suas cartas. Disse-lhe: não conheço, parece-me. Respondeu: conhece sim, por causa dos cachorrinhos, lembra? Os cachorrinhos, disse-lhe: não sei o que quer dizer com os cachorrinhos. Respondeu-me: lembra-se dos cachorrinhos? E deve dizer-lhe que me viu, porque ficará consolada. Quando acordei, contei um sonho a várias pessoas, inclusive meu marido. O sonho era tão claro que não podia esquecê-lo, de sorte que o contei várias vezes. Depois de 2 semanas, recebi uma carta da mulher do dono do canil, contando que quando o marido tinha ido buscar as crias, tinha morrido de um ataque cardíaco, enquanto estava na estação. Antes de sair de casa, não se sentira bem, mas dissera ser preciso ir buscá-los.
Escrevi-lhe a respeito do meu sonho, descrevendo o homem que falou comigo. Tanto ela como o filho me responderam dizendo que o homem do meu sonho era o marido e o pai, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, também o falecido, neste caso, teria motivo mais imediato, mais forte para transmitir a mensagem do que quem teve o sonho. Contudo, teria sido o motivo dela bastante forte para fazer com que tivesse esse sonho não realista? Pergunta. Nos casos precedentes, vê-se que a força dos motivos pessoais dos vivos varia grandemente. Quase nunca é possível dizer que o indivíduo não teve motivo para a experiência. Embora em alguns casos seja evidente que o motivo não era forte, mas se nos lembramos da tendência a alcance livre de alguns espíritos para receber informações de pés, torna-se evidente que pelo menos certas pessoas passam por experiência de pés sem forte motivação, bem como certas ocasiões são capazes de colher informações de série praticamente ilimitada de fontes. Nesse sentido, nos casos de motivo evidentemente fraco por parte da pessoa viva, ainda não é possível dizer finalmente se seria ou não capaz de obter essas informações e dramatizá-las sob a forma que assumiu na experiência. Não precisava ter um fator e a influência do falecido poderia ter sido esse fator. Mas, embora em certos casos a atuação do espírito se afigure ter sido o fator importante, a comparação dos motivos deixa a questão sem solução, porque não é possível, em experiência alguma, dizer que somente o morto tivesse tido qualquer motivo para transferir a informação. Tem-se referido a alguns casos em que certa circunstância especial parece vir em apoio da possibilidade de ter sido morto parte ativa. Um caso desse ocorreu a uma senhora canadense de minhas relações e ao filho Ned, de 21 anos, que morreram repetidamente em um acidente. Durante algum tempo depois da morte, a mãe teve sonhos em que ele aparecia. Depois a irmã Ethel começou a vê-lo como se vivos estivessem em sonhos. Uma noite, a mãe, que estava deitada, mais acordada, pensava nele e na possibilidade de mandar-lhe uma mensagem por meio de telepatia, conforme pensava que ele estivesse fazendo para com ela. Se procurava imaginar com a mensagem a mandar que fosse bastante importante, de sorte a penetrar no grande silêncio. De repente soube exatamente como deveria ser. Desejaria dizer-lhe depois que se fora como lástima não ter podido despedir-se dele beijando. Resolvi concentrar-me nisso e mandei-lhe um último beijo, de sorte que, excluindo do espírito qualquer outro pensamento, procurei formular a mensagem. Em seguida, no momento de entusiasmo esperançoso, pedi-lhe que me mandasse um beijo e recebesse o meu. Logo que assim o fiz, achei que era pedido bastante tolo. A maneira única de que dispunha para mandar-lhe um beijo seria em um sonho, então eu pensaria que o tinha preparado no meu próprio subconsciente. Pediria um impossível, de sorte que eu afastei do espírito pensando, é isso mesmo. Alguns dias depois, mais dentro da semana, Ethel veio procurar para dizer que tivera outro sonho da série. Por acaso não tinha contado a ninguém. A minha experiência, na realidade, não tinha mais pensado nela. Imagine-se a minha surpresa quando Ethel disse: é muito engraçado, sempre que tenho sonhado com Ned, ele aparece abraçando-me e beija-me. Mas desta vez voltou-se às costas e a beijou. Fiquei sentido e disse: como Ned não vai beijar? Me perguntou. Ele riu loucamente, chegou perto de mim e me beijou também. Naturalmente fiquei forçosamente impressionada com esta resposta que me vinha assim por maneira indireta. Era meio hábil de contornar a dificuldade. Ele não sabia que recebia mensagem especial para mim. E além disso, o intervalo de vários dias fazia supor que não tivesse recebido a mensagem telepaticamente de minha parte, mas viajaram por algum caminho indireto através de outros intermediários. Notava-se também outro fato interessante. Ethel mencionara ter ficado intrigado com a risada de Ned, tendo-se ressentido porque nada havia de engraçado em ter ele deixado de cumprimentá-la.
Para mim, a risada dele referia-se à parte mais acentuada do sonho, se tivesse recebido do meu espírito material para o sonho. A parte que era tão clara, para mim não seria tão obscura para ela, o que pareceu bastante evidente. Além disso, ela reconheceu o sonho como sendo uma série porque a tranquilizava quanto ao problema imediato de interesse dela. Não lhe ocorreu conter qualquer comunicação especial para mim, até que lhe disse. Nunca mais tentei qualquer experiência semelhante por ter transmitido a única mensagem que senti necessidade real de levar a termo. Nesse caso, embora não seja possível distinguir entre a intensidade do motivo da mãe do filho ou da filha do filho, o processo por meio do qual os vídeos poderiam ter produzido o efeito complica-se com a introdução de terceira pessoa, a irmã do falecido. Desse modo, inclina-se a balança a favor dele, sem excluir em absoluto os vivos. Outra circunstância capaz de inclinar a balança da situação equilibrada consiste na introdução da mensagem de algum elemento com que o vivo não está, ou pensa não estar familiarizado. Tais elementos, se suficientemente bons, acresceriam outro aspecto por meio do qual seria possível procurar distinguir entre os papéis representados pelos vivos e pelo morto. Uma senhora do Connecticut teve sonho muito realista a respeito do pai, que falecera uma semana antes. De fato, foi tão real que depois não podia acreditar que fosse sonho. Pelo menos quando acabou, estava sentado na cama e sentia-se toda fria. Pensava que estivera a subir e descer escadas e que o pai se encontrava na casa, conforme se lembra. Parecia que eu tinha chegado de pouco. Acordei meu marido e perguntei: "Acha que sai da cama?" Respondeu: "Não sei." Então eu disse: "O pai veio e me deu um recado para minha mãe, mas disse-lhe que o esqueceria antes de amanhecer." "Estou com medo de esquecer. Será que você se lembrara dela para mim? Nunca ouvi palavra tal. Pediu-me que dissesse à mãe qualquer coisa a respeito do forno e se procurasse, acharia um em cima do tubo. Não esqueça, porque seria terrível se não me lembrasse para dizer à minha mãe." Meu marido repetiu as palavras, mas de manhã já o havia esquecido, como eu também. A palavra é o objeto em cima do tubo, mas eis o que aconteceu no sonho. Sonhei que tinha estado na cozinha, no pavimento térreo. Era de noite, fazia muito frio e estava com as costas para o fogão, que estava abafado e desprendia pouco calor. Estava tremendo. Ouvi um barulho vindo em direção à porta da frente, como correntes sacudidas e pés arrastados. Abri a porta e meu pai entrou. Tinha sobre os ombros o sobretudo grande que usava quando trabalhava e fazia frio. Fiquei aterrorizado, mas procurei não demonstrá-lo. Disse-lhe: "Assustei-me, mas estou contente por vê-lo. Parece que está com frio. Está se sentindo bem?" Perguntei. "Desculpe-me se tiver medo." Olhou-me de certa maneira triste, mas aborrecido, e disse: "Tenho procurado transmitir um recado para sua mãe, mas ainda não consegui, de sorte que vim procurá-la. Ela está tendo dificuldades com o forno. Quero mandar-lhe um recado, não esqueça. Há de dizer-lhe que fiz uma montagem por trás do tubo. Disse uma palavra como gerador ou outra qualquer, com a qual não estou familiarizada. Disse-lhe como poderia esquecer o que me veio. Disse-lhe como poderia esquecer o que me veio dizer vindo do outro lado?" Perguntou. Respondeu: "Ora, você vai esquecer. Você está sempre esquecendo, largando a bolsa em qualquer lugar. Nunca se lembra de nada. Depois disso, não posso demorar. Me deixaram-me vir aqui para dizer-lhe isto e tenho de ir embora." De manhã procuramos, eu e o meu marido, lembrarmos da palavra, mas não foi possível. Não me sentia disposto a dizer à minha mãe com receio de que ela não ligasse importância. Mas na noite seguinte, fui vê-la e contei-lhe o que tinha acontecido. Ela disse: "Não é mesmo estranho?" Perguntou. "Ontem de noite quase incendiei a casa. Você sabe que seu pai sempre cuidou do forno e tinha montado um dispositivo qualquer no tubo que nunca me explicou como era. O forno aqueceu demais e já estava quase chamando os bombeiros, quando afinal tirei seu irmão da cama e telefonando-lhe. Pensei que não atendesse ao telefone. Descobrimos no momento oportuno a bugiganga que seu pai montou." Se ela se lembrasse da palavra e verificasse não tê-la ouvido nunca em relação à aplicação especial conforme o pai o empregava, o caso serviria de exemplo de conhecimento que mais provável teria provindo do falecido. Infelizmente a filha não se lembrou. Talvez não fosse, afinal de contas, palavra tão incomum que somente se usasse raramente em casos tais, ou
que a pessoa omitida era de dado real. Não é possível se a filha teve, em lugar de mensagem do além, sonho não realista, estimulado pelo conhecimento de pés da crise relativa ao forno. Contudo, o termo técnico dessa espécie seria a favor da atuação do falecido. Poucos incidentes, muito poucos meses, registram-se de crianças que tenham recebido mensagem de algum morto. Se, contudo, a criança em causa é muito nova, será necessário supor a atuação do morto pelas ações dela. Fazê-lo prejudica a certeza da interpretação do episódio. Uma senhora de Nova York relata situação desta espécie. No verão de 1945, o casal arrendou, por intermédio de um agente, uma casa perto da praia na costa de New Jersey. Depois de chegarem, puseram um filho de 2 anos em um dos quartos para dormir à tarde. De tarde, a mãe ouviu o menino dizendo, vejo um homem. Ela espiou para o quarto e viu o menino de pé no berço, sorrindo e apontando para cima. No dia seguinte, o fato repetiu, chamando o menino às vezes, os pais com grande insistência. Saia do quarto, segurava alguém pela mãe e voltava, apontando a sorrir ao reconhecer. Vejo um homem. Às vezes espiava para dentro do quarto, sem que o filho percebesse, e viam-no sorrir, oferecer brinquedos, etc. ao homem invisível. Anteriormente, o menino não tinha visto nunca o que o outro não pudesse ver, e desta vez não foi possível descobrir qualquer sombra móvel ou objetos que parecessem remotamente com um homem no ponto para o qual apontava. Assim aconteceu durante um mês inteiro em que eles estiveram na casa. No dia em que ia embora, a dona, a respeito da qual nada sabia, veio visitá-los. Quando entrou, ficou muito perturbada, quase chorando. Explicou que era a primeira vez que vinha à casa desde a morte do marido. Ele gostava do lugar e tinha morrido no quarto onde o menino estivera. Quando o menino observou que o marido teria gostado daquela adorável crianças, gostava muito de crianças. Quando veio o menino, observou que o marido teria gostado daquela adorável criança, gostava muito de crianças. Em alguns exemplos, um incidente que compreende pessoa jovem capaz de lembrar-se, relato, causa impressão porque o teor ou a implicação do episódio deveria ter ultrapassado a compreensão da pessoa na ocasião. Em Oklahoma, em 1919, uma moça de 15 anos teve um sonho em que o padrasto lhe deu uma mensagem de aviso em relação à mãe dela. A mocinha e o padrasto tinham sido muito unidos, conforme conta. Mamãe era muito gentil, cristã que sempre trilha a senda estreita e direita. Depois da morte de meu pai, alugamos uma casa pequena que pertencia a um casal ideal, tanto quanto até então eu podia saber. Uma noite estava dormindo com a minha mãe e não tinha quase me lembrado de papai durante o dia. Quando de repente, uns 10 minutos depois de termos ido para a cama, ainda não tendo adormecido, ouvi voz de papai. Ouvi a voz de papai tão clara como o dia. Como algum dia ouvira quando estava vivo. Parecia vir do outro lado das montanhas e dizia: Cis, meu apelido. Sua mãe está ameaçada de séria dificuldade. Vão falar muito dela, mas fique sempre junto dela. É muito boa e aprecio-a muito. Acordei mamãe logo que a voz parou e repeti palavra por palavra o que papai dissera. Ela respondeu não saber de coisa alguma que o fizesse falar como tinha feito e que provavelmente estava sonhando. A voz também disse: há um abismo entre nós, de sorte que você tem de ficar com ela enquanto se passar o que vai acontecer, porque não posso vir para ela. Assim dizendo, a voz extinguiu-se. Em meio de um ano, o homem de quem alugáramos a casa tinha convencido minha mãe que não vivia com a esposa há 6 anos e queria casar-se com a mamãe. Na realidade, ainda vivia com a primeira mulher, mas obrigou-o a pedir divórcio. Houve um escândalo e até hoje minha pobre mãe está pagando pelo erro que cometeu. As relações dele com ela mostraram-se más de toda maneira, porque deu tal passo, trazendo para si tantas dificuldades, perdendo um bom nome e quase a vida, perguntava. Por que aquela voz se dirigiu a mim? Pergunta. Na ocasião, nada eu sabia a respeito daquele homem, mas tudo aconteceu conforme o papai disse. Fiquei em companhia dele conforme ele me pedir e nunca me arrependi. Em companhia dela. Admitindo-se que a mocinha tivesse forte motivo para ajudar a mãe, poderia ter compreendido suficientemente a situação aos 15 anos de idade para prever as consequências e reconhecer o perigo? Pergunta. Sem dúvida, o falecido teria compreendido perfeitamente. Nesses diversos casos, podem-se ver-se as soluções e parte das dificuldades de julgamento que oferecem. Em alguns exemplos, os motivos são desiguais, decisivamente mais fracos por parte dos vivos do que dos mortos.
em alguns outros, mas outro fator, complicação, vem aumentar ainda mais a possibilidade de não ser o vivo, o autor não ajudado da experiência, mas em cada caso, separadamente, pode juntar-se fraquezas individuais, conforme acontece praticamente com qualquer experiência de PES, se considerado isoladamente. Conforme analisamos no começo, a força da experiência de PES na vida, conforme expostas neste livro, reside no grande número contra o fundo de experiência de PES em laboratório. Quanto à influência do morto, um e outro elemento faltam. Em primeiro lugar, o número de experiências relativas ao tema é comparativamente pequeno, em contraste com a grande quantidade de casos que confirmam a telepatia ou a pré-cognição. Quase se pode deixar estes de lado. Somente o interesse especial do problema que apresentam e não o peso pela abundância os assinala a atenção. Em segundo lugar, faltam os resultados experimentais que provam a sobrevivência de algum elemento da personalidade. A tentativa que mais se aproximou de tratamento experimental da questão da sobrevivência realizou-se no estudo de médiuns, indivíduos que se transmitirem comunicações dos mortos por meio da escrita automática, ou pronunciamento em transes ou outros mais. Realizaram-se estudos de diversos médios sob controle rigoroso que merecem a denominação de experimentais, por terem sido conduzidos de tal maneira que se tornou possível excluir o conhecimento sensorial do médium, a agudeza de raciocínio e a possibilidade de revelação desprevenida por parte da pessoa que procura comunicação. Entretanto, as pessoas a quem esse material se destina a receber em tais condições teriam de julgá-lo certo ou não. Nesse julgamento estaria possível fonte de erro. Em um estudo da Universidade de Duke, realizado por J.B. Heine e J.G. Pratt, fez-se uso pela primeira vez de mais uma precaução, que consistiu em fazer com que a pessoa a quem se destinava o material ignorasse qual dos pronunciamentos do médium apresentados datilografados para um interesse verificar a ele cabia. Dessa maneira, mostrou-se que o médium submetido à experiência, a senhora Ellen Garrett, dera informações certas em graus estatisticamente significativo. Apesar de todo este apuro de técnica, contudo a experiência ainda deixou sem resposta a pergunta importante. A informação que o médium provém dos mortos que tinha significado proporcioná-la ou ao médium produzir pela própria aptidão PES bem documentada, dramatizada inconscientemente sob a forma de mensagem do morto? Pergunta. A investigação ainda está neste ponto, com a mesma pergunta sem resposta que pare sem solução sobre as experiências individuais. O desenvolvimento científico de qualquer ramo de investigação procede geralmente da observação de ocorrências naturais espontâneas para a fixação por meio da experiência. Neste assunto está ainda por fazer a experimentação decisiva. O processo para ela seria, sem dúvida, estimulado por maior número de experiências relatadas cujo alcance fosse tão grande como algumas anteriormente citadas. Não se precisa necessariamente de enorme número, mas somente o suficiente que sejam realmente dados. Exigindo investigação, pode muito bem acontecer que se encontrem experiências em número muito maior, se chega a apreciar eles melhor o valor e significação. É razoável supor que, se existam personalidades desencarnadas capazes de influir sobre os vivos e com eles manter comunicação, assim o farão com certo grau de frequência. É possível que a prova esteja à mão, sendo necessário tão só abrir os olhos para vê-la. Obedecendo a esta orientação de raciocínio, é preciso também não perder de vista a orientação oposta. Ao realizar o presente estudo, vimos a interpretação diferente do que é possível atribuir muitas experiências que dizem respeito à morte, simplesmente devido a ter se estabelecido PES. Certo número de ocorrências com especialidade muito das coincidências de morte que outrora
que outrora se considerava muito razoavelmente como prova de sobrevivência, perderam a importância porque podem ser perfeitamente indicação das faculdades de psi dos vivos. Tendo em mente este pensamento equilibrado, ainda é possível reconhecer a significação do estabelecimento de psi sobre a questão de sobrevivência. Psi, seja quando expresso com experiências pessoais ou em ocorrência nos limites das experiências de laboratório, revela o ser humano dotado de aptidões que transcendem os da constituição puramente material e sensorial. Essas aptidões ou qualidades em si mesmas são de ordem espiritual. Se com este termo exprimirmos o extrafísico, talvez seja a primeira prova evidente produzida pela idade científica. A maneira científica de encarar este grande setor, isto é, as aptidões incomuns do ser humano e o destino final da personalidade, é relativamente nova. Seja qual for o valor da mesma, o valor da maneira antiga de encarar este assunto, e devemos ser gratos por tudo quanto nos trouxe a conservar e conservou para a civilização. Introduziu-se agora esta maneira científica de encará-la, a qual se revelou maneira fecunda para a aquisição de conhecimentos mais vastos e melhor compreensão da natureza íntima do homem. Embora ainda nos seus primeiros estádios promete patentear novos horizontes, se o mundo desejar bastante as respostas de sorte a fazer o esforço para encontrá-las. A perspectiva mais ampla. Acabamos de fazer o levantamento do campo das experiências espontâneas que resultam de psi. Embora os casos provêm de muitas pessoas diferentes, largamente separadas por espaço-tempo, vislumbram-se semelhanças que sugerem, no fundo, a atuação de processos legítimos, por maiores que se afigure as diferenças superficiais. Em todas essas ocorrências distintas, vemos pessoas fazendo descobertas no mundo que lhe é peculiar, obtendo informações de fontes não exploradas pelos canais sensoriais, fontes tão diversas e aparentemente tão inacessíveis como pensamentos, objetos e o futuro. Além disso, as informações provêm não só dessas diversas fontes separadamente, mas também todas elas combinadas. Vimos confusas a linha de separação entre telepatia e clarividência. Muitas vezes em experiência assinalada como de pés, não é possível distinguir o próprio acontecimento por faltarem informações, mas também porque a fonte da experiência compreende tanto o pensamento quanto o objeto. No setor de pré-cognição, igualmente, as distinções nem sempre são nítidas. A separação entre presente e futuro é muitas vezes confusa. Percebe-se o passado e o futuro como se fosse o presente. A percepção extrasensorial dessas várias situações parece compreendê-las todas como em campo de ação sem tempo e sem espaço. Na realidade, é tal a perspectiva que os limites de distinção entre os tipos se afiguram simplesmente marcos superficiais necessários de início para fazer sentido. Agora se verifica serem somente sinais de giz, como sinais preliminares para levantamento de mapas, que não indicam forçosamente as divisões fundamentais da realidade. Qual será o significado de tudo isso em relação ao universo dilatado? O mundo, que é a fonte de todas as nossas informações, venham elas por meio dos sentidos ou mediante canais ocultos? Pergunta. Significa, talvez, fundamentalmente, que as diferentes dimensões da realidade não se distinguem segundo indicam os sentidos. Tem-se a impressão de que a percepção pelos sentidos sobrepôs estas distinções à realidade, sendo tais diferenças, de algum modo final, entre o pensamento e o objeto, perto e longe, presente e futuro, simplesmente superficiais. Criações do espírito humano. Os estudiosos que procuram compreender o mundo reconheceram que por trás dele, como conhecemos, deve existir realidade inteiramente diversa do conceito psicológico que nos é familiar. As implicações das experiências de psi ajustam-se à ideia de realidade menos limitada. Juntando-se os dados da observação, seria então de concluir que a realidade vislumbrada através de psi fosse representada mais verdadeira do que a que nos fornece os sentidos. Conceito da realidade conceito da realidade sem as distinções familiares. Contudo, é quase incompreensível para os mortais que somos condicionados pelos sentidos. Alguns dentre nós serão talvez capazes de fugir até certo ponto aos antolhos de tal condicionamento, mas a grande maioria é incapaz de fazê-los e ficará, sem dúvida, por muito tempo sem compreender em face do mistério da realidade sugerido por psi. Continuaremos incapazes de conceber como será possível conhecer os pensamentos de outrem ou perceber evento oculto ao futuro. Incapazes de imaginar como a precognição, a intervenção e o livre-arbítrio poderão ser fatos, se é que são,
esta incapacidade de imaginar é e será a nossa limitação. Da mesma sorte que é a limitação para muitos dentre nós a incapacidade de sentir a realidade da estrutura atômica, de sorte que a mesa continua mesa, a pedra, e nem uma nem outra se toma sistema de partículas diminutas dentro do vasto espaço, independentemente da maneira segundo a qual saibamos a teoria física. Apesar de tudo, chegamos finalmente a aceitar a teoria da estrutura atômica como ideal, muito embora não nos pareça real nunca. De igual maneira, em tempo, quando dispusemos de informações quanto ao conceito e com ele nos familiarizamos, chegaremos igualmente a reconhecer o universo conforme vislumbrado por Peirce. Chegaremos a sabê-lo, sejamos ou não capazes de reconciliá-lo com o universo que os nossos sentidos nos apresentam. De qualquer maneira, o mundo continuará exatamente o mesmo. Não teremos nem mais nem menos liberdade quando soubermos que alguns sonhos se tornam realidade. Que por vezes o distante está mais perto do que o próximo, e que o futuro, vez por outra, é possível. Viveremos com estes elementos desconhecidos, e queiramos ou não, os utilizaremos para que nós tornem mais suave a senda, ou a fim de evitar calamidades pessoais. A proporção que compreendemos ser um mundo mais vasto do que parece, que somos mais do que mortais acorrentados aos sentidos que o estádio mecanicista da ciência pretende nos convencer que somos, apreciaremos o universo expandido, veremos que se dispomos desse potencial, o universo será maior do que se afigura. Compreenderemos que, pelo menos logicamente, há espaço bastante para a continuação de parte da personalidade depois de terem cessado de funcionar os sentidos, seja ou não real semelhante continuação, ou seja, qual for a maneira de operar que lhe caiba. É atualmente questão sem solução, e assim talvez continue por muito tempo, mas pelo menos desse ponto de vista de ver que assim poderia ser. Este vislumbre de universo mais vasto é o ponto culminante do exame das experiências de psi. Realmente é ponto culminante que ultrapassa o tempo da sobrevivência da personalidade. É o ponto culminante que somente só pode alcançar atualmente um certo grau de objetividade pela maneira especial de explorar apresentado neste volume, uma excursão escoteira, grande parte da área é ainda território inexplorado. Todavia, o estudo das experiências em bruto, à guisa de exploração preliminar, poderá proporcionar perspectiva ainda não acessível, utilizando caminhos firmemente assinalados. Mesmo desta posição vantajosa, é possível verificar que muitos esboços e padrões percebidos ainda não estão coordenados. Veremos que ainda é muito cedo para corrigir todas as direções errôneas iniciais, inevitáveis em exploração pioneira. Apesar de tudo, tais experiências conjugadas aos fatos estabelecidos experimentalmente concorrem para indicar distintamente que o espírito humano não pode limitar-se à região simplesmente sensorial. Esta parte maior do projeto da exploração do alcance mais amplo da personalidade encontra-se agora em terreno sólido e firme. Luísa Ella Rain, Canais Ocultos do Espírito.